Há décadas, os títulos do Tesouro dos Estados Unidos têm sido a espinha dorsal das finanças globais, um símbolo do domínio da América. Mas agora que a fundação está quebrando, países como Japão, Arábia Saudita e até mesmo o Reino Unido estão vendendo títulos dos Estados Unidos em um ritmo alarmante. O aumento das taxas de juros, as tensões geopolíticas e as alianças em mudança estão impulsionando essa onda de liquidações. Washington está lutando para manter a confiança no dólar, levantando a questão: o domínio global do dólar está se aproximando do fim? Aqui estão as 7 principais razões pelas quais a fortaleza financeira da América está em risco. Razão de risco número 7. Mudança estratégica do Japão de comprador de títulos para vendedor. O Japão tem sido um dos maiores detentores de títulos do Tesouro dos Estados Unidos, apoiando silenciosamente a estabilidade financeira da América por anos. Mas agora, Tóquio está despejando títulos dos Estados Unidos em um ritmo não visto em décadas. Historicamente, o Japão comprou títulos dos Estados Unidos para estabilizar o iene e proteger sua economia de choques externos, mas essa estratégia está mudando rapidamente. O Banco do Japão aumentou as taxas de juros em março de 2024 pela primeira vez em 17 anos, encerrando sua política de taxas negativas no início de 2025. O Banco do Japão manteve uma postura cautelosa em novos aumentos devido a preocupações com o crescimento econômico. Rendimentos mais altos no mercado interno significam que o Japão tem menos incentivos para continuar comprando dívida dos Estados Unidos. Os crescentes gastos com defesa do Japão e os planos de revitalização econômica sob o primeiro-ministro Shigeru Ishiba também indicam que Tóquio precisa de mais liquidez em casa. Mas a camada política aqui é tão importante quanto o crescente desconforto do Japão com a política externa dos Estados Unidos na Ásia-Pacífico, especialmente a postura agressiva de Washington em relação à China, prejudicou os laços diplomáticos. A venda de títulos dos Estados Unidos não é apenas um movimento econômico, mas também uma proteção estratégica contra as crescentes tensões regionais. No entanto, o Japão não é o único país a realinhar sua estratégia financeira. A Arábia Saudita está fazendo um movimento ousado em direção à China. Razão número 6. A mudança da Arábia Saudita em direção à China e ao Yuan. O relacionamento da Arábia Saudita com os Estados Unidos sempre girou em torno do petróleo e do sistema do petrodólar. Por décadas, Riad precificou o petróleo exclusivamente em dólares, reforçando o papel da moeda americana como reserva mundial. Mas essa fundação está começando a rachar. Em 2023, a Arábia Saudita assinou uma série de grandes acordos comerciais e energéticos com a China. Surgiram relatos de que Riad está considerando aceitar o yuan para vendas de petróleo, uma ameaça direta ao sistema do petrodólar. Por que essa mudança? As tensões políticas são parte da equação. As críticas do governo Trump ao histórico de direitos humanos da Arábia Saudita e disputas sobre cortes de produção da OPEP mais prejudicaram a aliança. Enquanto isso, a China oferece uma parceria comercial mais estável, sem a bagagem política dos Estados Unidos. Se a Arábia Saudita mudar para um sistema de precificação de petróleo não baseado no dólar, isso pode remodelar os mercados globais de energia e enfraquecer o domínio da moeda americana como principal meio de negociação mundial. O sistema do petrodólar tem sido um pilar da força financeira dos Estados Unidos. Se cair, o dólar pode perder sua vantagem global. Mas não é só a Arábia Saudita. Outras nações também estão buscando redes de segurança financeira alternativas além do dólar. Razão número 5. O aumento de reservas alternativas, ouro, yuan e cripto. Por décadas, o domínio do dólar americano como moeda de reserva global era inquestionável, mas não é mais o caso. Bancos centrais ao redor do mundo estão estocando ouro em níveis recordes. De acordo com os últimos dados do FMI, em janeiro de 2025, as reservas globais de ouro atingiram um recorde histórico. O Banco Popular da China adicionou mais de 100 toneladas de ouro às suas reservas, sinalizando que Pequim está se preparando para um futuro onde o dólar não seja moeda dominante. Rússia e Índia também aumentaram suas reservas de ouro, reforçando essa mudança. Ao mesmo tempo, criptomoedas e moedas digitais estão se tornando mais populares. Países como El Salvador adotaram o Bitcoin como moeda legal, enquanto outros estão experimentando moedas digitais de Banco Central, CBDCs. A ascensão das criptomoedas e moedas alternativas reflete um desejo crescente de escapar dos riscos políticos e financeiros vinculados ao dólar americano. Se essa tendência continuar, o domínio do dólar como moeda de reserva mundial pode ser corroído, remodelando constantemente a ordem financeira global. E essa erosão está sendo acelerada pela própria instituição destinada a estabilizar a economia dos Estados Unidos, o Federal Reserve. Razão número 4. A aposta do Federal Reserve, altas taxas e riscos maiores.
Os aumentos agressivos das taxas de juros do Federal Reserve dos Estados Unidos criaram um paradoxo perigoso. Por um lado, taxas mais altas atraíram capital para títulos dos Estados Unidos, oferecendo melhores retornos. Por outro lado, desencadearam uma liquidação massiva de títulos existentes. Quando as taxas de juros sobem, os preços dos títulos caem, essa é a mecânica básica do mercado. Mas a escala dos recentes aumentos de taxas intensificou esse efeito. Países que detêm bilhões em títulos dos Estados Unidos agora enfrentam uma escolha difícil: manter ativos depreciados ou vender e reinvestir em outro lugar. O mais preocupante é o aumento do custo do serviço da dívida nacional dos Estados Unidos, que atingiu 35 trilhões de dólares em janeiro de 2025. Taxas de juros mais altas significam pagamentos de dívida mais elevados, o que está pressionando o orçamento dos Estados Unidos. Se os detentores de títulos estrangeiros continuarem vendendo, os Estados Unidos podem enfrentar uma crise fiscal, onde o aumento dos pagamentos da dívida exclui outros gastos do governo, levando a instabilidade política e econômica. Até mesmo os aliados mais próximos dos Estados Unidos estão tomando medidas para reduzir sua exposição à dívida americana. Basta olhar para a estratégia do Reino Unido após o Brexit. Razão número 3. O realinhamento financeiro do Reino Unido após o Brexit. Escadas comuns é sinônimo de quedas na certa, mas aqui na Mozani encontramos uma solução para isso. O Reino Unido sempre foi um dos principais centros. Basta olhar para a estratégia do Reino Unido após o Brexit. Razão número 3. O realinhamento financeiro do Reino Unido após o Brexit. O Reino Unido sempre foi um dos principais centros financeiros globais e um aliado político dos Estados Unidos, mas até Londres está repensando sua estratégia financeira. Desde o Brexit, o Reino Unido tem buscado fortalecer sua independência financeira e diversificar suas reservas. Uma parte fundamental dessa estratégia é reduzir a dependência de títulos dos Estados Unidos. Londres tem mudado o foco para o comércio com a União Europeia e a Ásia, especialmente a China. O Brexit forçou o Reino Unido a reavaliar seu futuro econômico. O fortalecimento dos mercados financeiros domésticos e a redução da exposição aos títulos dos Estados Unidos são formas de reforçar essa independência. Os formuladores de políticas britânicos enquadraram essa mudança como uma diversificação estratégica, em vez de uma falta de confiança na economia dos Estados Unidos. No entanto, o momento diz o contrário. A instabilidade política em Washington está apenas adicionando lenha à fogueira. Razão número 2. Instabilidade política em Washington, uma responsabilidade crescente. A disfunção política dos Estados Unidos não é mais apenas um problema interno. Agora é uma preocupação global. As repetidas batalhas sobre o teto da dívida, as constantes ameaças de paralisação do governo e o impasse partidário abalaram a confiança na liderança financeira de Washington. Quando a Fitch rebaixou a classificação de crédito dos Estados Unidos em 2023, enviou uma mensagem clara: a instabilidade política na América está criando um risco financeiro real. Por décadas, os títulos dos Estados Unidos eram considerados o investimento mais seguro do mundo. Agora, os países que antes viam esses títulos como um ativo estável estão questionando essa suposição. A disfunção política sempre foi um fator, mas a grande escala da divisão e do impasse em Washington está levando alguns aliados a explorar alternativas. No entanto, o maior desafio para o dólar vem de dois grandes atores geopolíticos, China e Rússia. Razão número 1. O desafio da China e da Rússia ao domínio do dólar. A China e a Rússia não são apenas concorrentes. Elas estão ativamente trabalhando para minar o domínio global do dólar. A China vem construindo um mercado de petróleo sem base no dólar e expandindo acordos comerciais que ignoram a moeda americana. A iniciativa Cinturão e Rota, BRI, está no centro dessa estratégia, criando rotas comerciais e laços financeiros que eliminam totalmente o dólar. A Rússia seguiu um manual semelhante. Suas vendas de petróleo e gás em moedas que não o dólar, especialmente para a China e Índia, fortaleceram o rublo e reforçaram os laços econômicos com os principais mercados globais. A expansão do bloco BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, fortalece ainda mais esse impulso em direção a uma ordem financeira multimoeda. Conclusão: o fim do domínio do dólar? A venda coordenada de títulos dos Estados Unidos por 16 nações aliadas não é apenas um ajuste financeiro, é um sintoma de uma mudança geopolítica maior. O domínio do dólar não está desaparecendo da noite para o dia, mas sua base está rachando. Se os países continuarem a diversificar suas reservas e reduzir a dependência do dólar, a capacidade dos Estados Unidos de influenciar os mercados financeiros globais diminuirá. Então, o que acontece a seguir? Os Estados Unidos podem se adaptar e recuperar sua liderança financeira ou estamos testemunhando o início de um declínio permanente para o dólar?